iniciar então, né, gostaria de pegar uma frase que o Roberto falou aqui, enquanto dava os recados, e eu achei muito pertinente essa frase, em que ele falava da importância do estudo, né, a importância que o estudo, o conhecimento da doutrina espírita tem para cada um de nós. E aí me veio, enquanto eu estava sentado ali ele falando isso, me veio uma frase que diz, né, que o conhecimento, ele torna a nossa cruz mais leve de ser carregada. Então muitas vezes a gente reclama do peso do nosso fardo que a gente carrega, porque a gente não entende por que a gente carrega esse fardo pesado. Então, pelo estudo, ele lança essa luz do conhecimento e a gente passa a compreender o porquê que nós estamos aqui, porquê que nós temos que carregar esse fardo, né? Por que nós carregamos esse fardo, e nós entendendo que para onde nós estamos indo, qual o nosso objetivo, nós temos que ficar felizes. Em vez de reclamar do peso do fardo, nós vamos nos colocar felizes. Nós vamos carregar esse fardo com uma grande felicidade. Só de pensar onde nós vamos chegar, na plenitude da nossa razão, né? No ápice da nossa inteligência, das nossas capacidades de compreender as coisas. Então a gente vai caminhando, vai evoluindo, vai aprendendo. E sempre é bom a gente estar em constante, né, contato com o estudo. Né? Que nem eu ainda falei esse exemplo na nossa aula de terça-feira, de ontem, né, de terça-feira. Eu disse, é melhor a gente saber como tratar uma dor, né, pelo conhecimento, do que a gente padecer por ela sem saber o que fazer. Né? Então, se a gente tem uma dor de barriga, né, eu, por exemplo, eu sei que se eu tenho um problema de estômago, eu sei que eu tomando um chazinho lá de boldo ou de Marcela, resolve. Mas eu aprendi isso não veio comigo, não veio comigo para a minha existência. Eu aprendi isso. Né? Então, alguém me ensinou. Então, eu sei que qualquer problema de estômago eu posso resolver com um chazinho de Marcela, de boldo, ali resolve. Agora, se eu não soubesse disso, eu ficaria quanto tempo com aquela dor ali em mim? Então, a importância que o estudo tem, principalmente da doutrina espírita, para a nossa existência, é fazer com que possamos entender melhor a nossa caminhada, o sentido da nossa vida, e isso vai fazer com que torne o nosso fardo mais leve de ser carregado. Bom, o tema então da exposição de hoje é Amai os vossos inimigos, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 12. E ele começa falando então sobre a importância do perdoar. Por que é que nós precisamos perdoar os nossos irmãos? E é uma coisa, olha, eu digo que é quase que impossível para a gente hoje, né? A gente exercer o perdão, né? Então Jesus nos fala ali, começa abrindo o capítulo, ele fala assim, ó, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. O que Jesus está querendo dizer isso para nós? No Antigo Testamento, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, as 2 tábuas das leis, então se entendia que quando se fazia um mal, era preciso pagar por ele. E lá naquela época, lá nos povos antigos, existia uma lei que era chamada lei do olho por olho, dente por dente. Então, se o fulaninho lá roubava alguma coisa, ele começava tendo um dedo cortado. Se ele à medida que ele fosse roubando, iam se retirando os dedos, até que não havia mais dedos para retirar, se retirava o braço. Né? E aí, se o fulano mesmo assim for insistente e continuar roubando, se tira-lhe a vida. Então, Jesus vem com uma nova proposta, né, de que devemos perdoar e amar aqueles que falham. Porque aqueles que falham, eles falham pela ignorância, por desconhecer a lei de Deus. Então Jesus resume todos aqueles mandamentos, os 10 mandamentos, Jesus resume apenas 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí nós perguntamos, mas quem é o nosso próximo? Quem é o meu próximo? Será que o meu próximo é o Roberto, é o Adriano, é o Luiz Mário? Não, Jesus não estipulou quem é o nosso próximo. Ou seja, o nosso próximo que nós devemos amar são todos. E quando eu deixo de amar alguém,
eu estou criando uma dívida. Porque eu preciso aprender a amar a todos, sem exceção. Então, se não é possível construir uma relação de amizade, de amor, de carinho, de respeito com os amigos nessa existência, haverá outras formas, em outras existências, em que nós vamos precisar construir esse amor. E hoje eu estava vendo uma mãe, hoje de manhã eu estava pegando ônibus para ir para a faculdade, e aí eu estava vendo uma mãe com um filho na cadeira de roda. Ele era uma criança com problema mental, digamos assim, né? E aí ele gritava, se debatia, se esperneava assim, e ela com todo carinho, toda a paciência, com uma toalhinha enxugando o suor dele, acalmando, tranquilizando ele. Então, olha a maneira que aqueles dois espíritos precisaram vir para desenvolver o amor entre eles, o amor mútuo. Então, eu costumo sempre dizer que devemos amar nas condições em que nós estamos hoje. Porque na próxima condição em que viermos, nós não sabemos. Eu não sei em que condições eu vou vir, ou qualquer um vai vir aqui numa próxima existência, para que se desenvolva esse amor, esse carinho, este respeito. Então Jesus fala aqui, né, dos tempos antigos, havia os 10 mandamentos, e aí os povos daquela época, por não entenderem os mandamentos, por não entenderem as leis de Deus, deturparam de tal forma que faziam esses castigos. E Jesus então vem ensinar que nós precisamos amar o nosso próximo, sem distinguir. Mas e se aquele próximo me causou algum mal? Como é que fica a história? Como é que fica a situação? Se o próximo me causou um dano, Jesus nos ensina. Aquele que nos bate num lado do rosto, que nós demos o outro lado. Mas isso não quer dizer que se alguém me der um tapa na cara, eu vou oferecer o outro lado. Jesus está ensinando que nós devemos retribuir o mal que nos fazem com o bem. Partindo já do princípio do perdão. Do perdoar o outro. Porque no momento em que eu não perdoo o meu próximo, eu estou criando uma dívida com aquela pessoa, estou me amarrando, me prendendo àquela pessoa, e enquanto eu não perdoá-la, nós vamos estar presos. Seja nessa existência, além dessa existência, é preciso que haja o perdão. Que nós deixemos esse plano bem. Porque se uma das partes deixar esse plano com raiva, com ódio, não pensem, meus amigos, que eles vão esquecer do lado de lá. Assim como as pessoas boas, espíritos bons, lembram constantemente da gente e não cessam de interceder pelas nossas preces, pelas nossas orações, pelos nossos pedidos, porque os que estão do lado de lá, os nossos irmãos que estão do lado de lá, aqueles que nos amam, eles estão nos cuidando. Eles estão trabalhando lá para que nós possamos aqui nessa existência também crescer, também nos desenvolver. Mas se nós temos inimigos e esses inimigos partiram para o outro plano, para o plano espiritual, eles vão também lembrar de nós. Mas não será uma lembrança carinhosa. Então eles vão achar um jeito de se vingar, de se cobrar. Tu me fez o mal, então agora eu vou fazer para ti. O mal que tu me fez, agora eu vou te retribuir. Então por isso que Jesus nos ensina que o mal que nos fazem, nós devemos retribuir com o bem. Divaldo Franco estava falando numa palestra. Ele dizia assim, ó, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me fazem apenas faz mal para aquele que o faz. O mal que fazem para mim, ele dizendo, só vai me fazer mal se eu aceitar. Assim como um presente que nos é dado, a gente não é obrigado a receber. Nós podemos devolver. Mas devolver não na mesma moeda, mas devolver com amor. Então Jesus nos pede que nós pratiquemos o perdão pelo amor.
Então, quando a gente cria esse laço, esse vínculo, pelo não perdoar os nossos irmãos, né, a gente vai arrastando aquela dívida, aquela culpa, nós vamos arrastando pela eternidade. Mas haverá um momento, meus amigos, em que essa dívida deverá ser paga. Aí as condições em que a gente vai estar para poder quitar essa dívida, aí é que está. Aí essa dívida hoje, entre dois amigos, pode ser paga futuramente, como na condição de mamãe e filho, pai e filho, né? E a condição que esse filho, que esse pai vai estar, a gente não vai saber. O quão difícil vai ser a vida da gente quando viermos e precisarmos quitar essa dívida que nós deixamos. Então, minha gente, vamos aprender, vamos, com a ajuda do estudo, do Evangelho, vamos desenvolver a questão da caridade, a prática, exercer o amor, né, a praticar o bem e o perdão. E Jesus aqui no Evangelho segue falando ainda. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Ou seja, o sol nasce para todos. Deus não faz nascer o sol para uns e para outros não. Porque daí não poderíamos dizer que Deus é justo. Porque daí nós estaríamos desmanchando a justiça divina. Então Deus permite que todos nós recebamos o seu amor pela luz do dia, pela chuva que cai, de forma igual, de forma igualitária. Ninguém foi criado de maneira especial. Todos nós, segundo o livro dos Espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes. O que seria esse ignorante que Kardec nos fala lá no livro dos Espíritos? Aquele que ignora algo, que desconhece de algo. E nós estamos nessa condição de ignorantes, nós desconhecemos muita coisa ainda. Jesus, quando estava na cruz, vendo aquela multidão que zombava, que diziam coisas horríveis para ele, e que fizeram o que fizeram com ele, Jesus ainda olhou para o céu e pediu a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E no momento em que eu não consigo perdoar o meu próximo, o meu irmão, por mais difícil que seja, por mais crítica que tenha sido a falha dele para comigo, eu estou querendo dizer para mim mesmo que eu sou melhor que ele. E isso não é verdade. Assim como alguém erra comigo, eu também posso errar com essa pessoa. Nós somos todos falhos. Todos nós somos dignos de merecer o perdão. A gente às vezes falha com Deus, falta com Deus, né? A gente às vezes xinga, espraveja, fala mal, mas nem por isso Deus deixa de nos amar. E Deus não ama um diferente do outro, Ele ama a todos igualmente. Mesmo naqueles momentos em que nós resolvemos nos afastar da sua presença. Pela nossa vontade, nós nos afastamos muitas vezes da presença de Deus. E Deus não fica triste ou raivoso, até fica triste, mas Ele não fica raivoso, querendo, porque aquele fulaninho, lá aquele filho que deu as costas para mim, então agora eu vou castigar ele, vou fazer a vida dele do inferno. Pelo contrário, gente. Pelo contrário. Deus até se alegra quando a gente se dá por si e resolve voltar para os seus braços, para o caminho do bem. Então, exercer o perdão é entender que eu não sou melhor ou maior do que ninguém. Estamos todos na mesma barca, todos nas mesmas condições de conhecimento. Claro, uns mais, outros menos. Nós que estamos em instrução, por exemplo, hoje, estamos aprendendo a importância
que o exercício do perdão tem, nós estamos na vantagem. Então nós já temos a obrigação de perdoar. Porque o outro pode não querer nos perdoar por desconhecimento. Mas agora nós não. Nós já conhecemos. E aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós ouvimos, nós não podemos dizer que nós não ouvimos. Ou seja, não tem como a gente desaprender algo que está sendo aprendido hoje. Então estamos aprendendo hoje a exercer o perdão, a amar o nosso próximo, mesmo que ele tenha nos causado algum mal. Nós estamos aprendendo. Então isso nos facilita o nosso trabalho. Isso não nos torna mais pesado. Pior é para aquele que não sabe o porquê que precisa perdoar. E quando a gente está atrelado a essa pessoa pela dívida do não perdão, é a mesma coisa, minha gente, que quando uma cobra venenosa nos morde. Em vez de a gente procurar o remédio para curar o veneno dessa cobra que nos mordeu, a gente faz o quê? A gente corre atrás da cobra para tentar entender dela por que ela fez isso conosco. Por que ela nos mordeu? E a gente quer achar justificativas. A gente fica buscando justificativas pelo que aconteceu e nos esquecemos de buscar o remédio para curar o nosso veneno. Enquanto isso, o veneno da cobra está lá dentro de nós, está agindo e está matando o nosso corpo. Dependendo da letalidade dessa serpente, quando nos morde, a gente pode até findar a nossa existência, a nossa vida. Então, esse veneno não nos pertence. Então, quando uma serpente nos morde, nós temos que buscar o remédio. Quando alguém nos faz o mal, nós temos que buscar o remédio para nos livrarmos desse mal, desse veneno que está circulando dentro de nós. Porque quando nos fazem o mal, o que a gente pensa logo? A gente tem a raiva daquela pessoa e a gente quer devolver aquilo que ela nos fez em 10 vezes mais. Né? É o que a gente pensa. Então Jesus nos ensina que não é assim que nós devemos agir como cristão. O perdão não quer dizer que aquele que me fez o mal, eu vou sair de beijos e abraços com ele. Não. O perdoar é deixar que o outro se livre. É soltar a mão dessa corda que me prende a ele. É deixar que ele siga o caminho dele. Assim como eu vou seguir o meu. E também Jesus vai nos ensinar aqui no Evangelho que não basta apenas eu deixar o outro ir. Mas se um dia aquela pessoa que me fez o mal precisar de mim, eu vou dar as costas para ela? Jesus ensina que não. Que eu vou auxiliá-la. Enquanto eu puder, eu vou auxiliá-la. Mas não necessariamente eu preciso, então, trazê-la de volta para o meu convívio íntimo, meu convívio pessoal, o mesmo convívio que eu tenho com os meus amigos. Eu não preciso fazer isso. Mas eu preciso entender que não existe mais nada que me prenda àquela pessoa que pode ter me causado algum mal. Aquela pessoa está livre dessa culpa, está livre dessa dívida. E o Chico fala que quando a gente erra, né, a gente pede perdão pelo erro que a gente cometeu. Se a pessoa não quiser aceitar o nosso perdão, é problema dela. Se eu não pedir perdão, é problema meu. Então, quando eu não peço perdão, eu estou abraçando esse veneno e esse veneno vai me corroendo por dentro. Seguindo o nosso Evangelho, então, lá no item 3, fala assim, ó, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Quando aprendemos a perdoar,
olha o tamanho do salto que nós vamos dar na nossa jornada. Então aqui Jesus fala, Kardec nos fala, aliás, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é milhares de vezes maior do que esse amor ao próximo, do que amar aos meus, bastar amar apenas aos meus amigos. Quando eu entendo a importância de perdoar também os meus inimigos, eu estou dando um salto muito maior na minha caminhada, porque eu estou atingindo ali uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Porque é o egoísmo, né, e o orgulho que não nos permite pedir perdão. Para aqueles que não sabem, para aqueles que desconhecem a importância do perdão, para aqueles que desconhecem a importância do perdão, perdoar é um ato de fraqueza. É um ato de fraqueza, gente. Para quem não conhece a importância do perdoar. E Jesus vem e mostra o contrário, que não. Que o perdoar é a mais sublime das atitudes que nós precisamos ter enquanto aqui caminhando nessa existência. Então, quando a gente aprender o sentido do perdão que nós precisamos dar, nós estaremos avançando a longos passos a nossa jornada. E Kardec segue nos falando ainda dentro do item 3. Amar os inimigos é não lhe guardar ódio. Ou seja, quando eu perdoo o meu amigo, quando eu perdoo aquela pessoa que me pisou lá no meu calo, que me pisou no meu dedão com a unha encravada, que dói pra caramba. Então, quando eu perdoo aquela pessoa, eu tenho que perdoar de maneira que não fique nenhum tipo de ressentimento dentro de mim. Porque não adianta eu dizer, eu perdoo o Adriano, mas dentro de mim lá eu estou pensando assim, ó, tomara que na primeira oportunidade ele se fere. Tomara que quando ele sair da porta ali, ele tropece no degrau e caia de cara no chão. Isso não é perdoar. O perdão ele não pode ser dado da boca para fora. O perdão deve ser dado do nosso coração. Ele tem que brotar de um desejo do nosso coração. Então, quando eu digo que estou perdoando alguém, eu estou eliminando de mim todo e qualquer tipo de resquício desse veneno, dessa serpente que me mordeu. Esse veneno que mata, que corrói, que destrói. Eu tenho que acabar com todos os resquícios dele. Então, quando eu perdoo alguém, eu vou rezar por essa pessoa também. Eu vou rezar por ela, vou pedir para que as preces sejam encaminhadas para essa pessoa. Que ela também seja beneficiada. Porque Deus, quando ama a todos, Deus protege a todos também. Então, que nós possamos, pela nossa prece, pedir a proteção, não só para nós, também não só para os nossos ou para os nossos amigos, mas também para aqueles que um dia nos fizeram algum mal, seja o mal que for, a intensidade ou o tamanho do estrago que ele possa ter causado na nossa vida. Vamos rezar por ele também. E quando ele precisar, como o Evangelho fala aqui, não demos as costas. Devemos sempre retribuir o mal que nos fazem com o amor. Eu li uma frase um dia que dizia assim, ó, ame tanto ao ponto de constranger o seu inimigo. Então, pelo nosso amor, nós precisamos amar aqueles que nos fazem o mal, e pelo nosso amor para aquela pessoa ali, a pessoa vai se dar conta no momento de que ela está errada. E é isso que motiva a pessoa a vir pedir perdão. Porque ela vê que, mas o Adriano é uma pessoa fantástica. Errou, aconteceu um problema entre nós. Tudo bem, é falho. Assim como eu poderia ter feito mal para ele, ele me fez esse mal. Mas as coisas poderiam acontecer de forma contrária. Então, vou perdoar, vou rezar por ele, vou auxiliá-lo quando precisar. E assim é que precisa ser. E Kardec segue falando ainda. É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes
sem pensamento oculto e sem condições. Então aqui nesse ponto nós precisamos cuidar muito, porque a falha que nós cometemos com as pessoas, muitas vezes, ela não está somente restrita aos nossos atos. Nós podemos falhar com alguém, seja pelos pensamentos, pelos atos ou pelas nossas palavras. Então, quando vamos deitar de noite, nossa cabeça no travesseiro, que nós possamos fazer a nossa prece e pedir a Deus que nos perdoe por tantas as vezes durante o dia que nós não perdoamos, que a gente falhou com alguém, por pensamento, por atos e palavras. E que nós possamos dormir com a nossa consciência tranquila de que nós estamos pedindo esse perdão para Deus, pelas nossas falhas. No momento que a gente se reconhece como alguém capaz de falhar também, porque ainda não atingimos a perfeição. Nós ainda não somos perfeitos. Então, assim como os outros erram, eu também erro. E aí Kardec segue aqui. Sem pensamento oculto e sem condições, ou seja, eu não posso impor condições para poder perdoar uma pessoa. Eu vou perdoar tal fulano, mas essa pessoa não pode nunca mais olhar para minha cara. Eu não quero que ela olhe mais para minha cara. Eu quero que quando ela entrar na casa espírita, ela sente lá do outro lado. Eu não quero enxergar ela, eu não quero cruzar com ela. Se ela passar por corredor, eu mudo de corredor. Se ela sentar numa fileira, eu vou sentar numa outra bem distante. Eu perdoo ela, mas nessas condições. E nós, minha gente, nós não estamos em condições de impor condições para perdoar, para amar. Porque se fosse por isso, Deus também poderia exigir de nós. Quando a gente falha, Deus poderia pensar assim, eu não vou perdoar o fulaninho lá por causa disso, por causa daquilo outro. Não, Deus perdoa todos. E Jesus nos ensina na sua passagem por esse plano que assim é que precisa ser feito. Jesus, quando nos instrui a lei maior do amor, ele nos fala que nós devemos amar e servir o nosso próximo, independente de quem seja, de que cor seja, de que forma física seja, de que condições seja, se é pobre, se é rico. Devemos amar a todos, indistintivamente. O mal que nos causem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de lhes humilhar. E assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Eu venho de uma caminhada de muitos anos na Igreja Católica, então passei por catequese, essas coisas todas. E lá a gente aprende, que depois do período de Carnaval, da quarta-feira de cinzas, inicia um período chamado de Quaresma. Então, o que é a Quaresma? A Quaresma é um convite que se faz para que cada um de nós olhe para dentro de si e reveja aquilo que precisa ser mudado. Então, a nossa reforma íntima, como a gente conhece e tanto fala. Então, muita gente, os mais antigos, falam que nesse período da Quaresma, dos 40 dias, é um período de abstinência.